Digo amém? Amém. Graças a Deus, podeis tomar os seus assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem acompanhou toda a campanha, sabe que nós relembramos aqui nos cultos 7, ou aliás, até aqui 6, na verdade a 7 não é hoje, 6 compromissos. Até vou mudando o nome, porque vai ficando mais fácil, Pacto é acordo, contrato, é um compromisso firmado. Então Deus teve um compromisso firmado com o ser humano, em todas as passagens. E o homem, por sua vez, também tinha que cumprir o seu compromisso, a sua parte. Então, para que aí sim, um pacto, um acordo, um contrato, se ambas as partes cumprem, então ele se torna um contrato realmente de efeito, um contrato que realmente atende aos interesses das partes. Amém? Não existe contrato para que haja vantagem só de um lado. A gente sabe disso, todos quando firmamos qualquer tipo de contrato nas nossas vidas, seja em questão financeira, trabalho, o que quer que seja, a gente tem os nossos interesses e o outro lado também tem seus interesses. Pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser uma empresa, Então, um contrato, um pacto, um acordo, um compromisso se assume bilateralmente, ou seja, as duas partes. E nós podemos, aí fazendo uma analogia melhor de todos os outros que nós falamos até aqui, pois cada um tinha alguém escolhido por Deus para representar esse pacto, Na verdade, o pacto não era com exatamente uma pessoa, como nós vimos aqui. O primeiro foi com Adão, depois foi com Noé, depois Abraão, Moisés, Davi, Elias, e hoje nós temos o pacto maior e mais perfeito. Mas falando desses 6 anteriores, cada um desses homens foi escolhido lá como representantes da humanidade. Amém, gente? Um representante da humanidade para falar por ela, E foi assim. Então Adão foi o primeiro homem vivente, mas ele teve muitos, a sua descendência está aí até hoje. E quantas pessoas existem hoje no mundo? Hoje, sem contar as que já morreram no passado das gerações, mas a geração de hoje, bilhões de pessoas. Você está na faixa de 7, 8 bilhões de pessoas. Amém? Então veja bem, hoje vivas, imagina o que já morreu, geração para trás. Então essa é a descendência de Adão, que está aqui 7 bilhões de pessoas vivas. Então Adão representou todos nós, e foi falado isso no início, e eu quero só dar essa recapitulada para podermos chegar nesse desfecho final. E ele caiu, ele falhou, ele nos representava lá, não vamos esquecer, Então todos caíram junto com Adão. Então essas 7 bilhões de pessoas, eu não sei se é esse o número, que hoje vivem, também estão em queda diante de Deus por Adão. E todas as outras gerações que passaram a mesma coisa. Amém, gente? Amém. Tá? Então isso é importante entender. E por isso, o pacto com Adão não trouxe o resultado que era para trazer, do homem viver bem com Deus, do homem desfrutar as bênçãos de Deus, de uma vida boa, uma vida sem sofrimento, sem dor. Nós já falamos tudo isso aqui, então eu não posso pregar de novo, certo? Pelo que nós entendemos lá no Jardim do Éden, o homem foi criado não para sofrer como nós sofremos, mas para ter uma vida boa diante de Deus. Por que Deus ia criar alguém para sofrer sem motivo? O sofrimento veio devido ao... Quem sabe aqui, quem é inteligente aqui? Por causa do pecado, a desobediência da qual Adão teve lá no Jardim do Éden. Então assim o homem foi destituído
do jardim do Éden, o paraíso de Deus. Olha o lugar, o nome, paraíso. Foi expulso de lá para não poder mais desfrutar das coisas de Deus, certo? Então por isso nós todos fomos juntos com ele. Todos nós fomos expulsos juntos. Só não aparecemos na foto. Se alguém pudesse tirar uma foto na hora, só ia ver Adão e Eva. Mas nós todos estávamos lá, do lado lá. Ainda para nascer, né? Mas já fazemos parte daquilo. E assim o homem ficou distante de Deus, em parte. Porque se o homem tivesse ficado totalmente distante de Deus, o homem teria sido destruído ali mesmo. Não sobraria nada. Acabaria a humanidade. E posteriormente, nós vemos que Deus, ainda vendo que a situação era muito difícil, ele exterminou a humanidade, preservando apenas uma família: Noé, seus filhos e noras, e fez com que eles pudessem dar continuidade ao ser humano. E aí dali, novamente, se multiplicou-se na terra, né, os povos, a humanidade inteira, e foi novamente se desenvolvendo, aumentando o seu número de existências na terra. Posteriormente, Deus resolveu criar um povo através da escolha de Abraão. Então Abraão representou um povo que ia surgir. Ele era um simples homem, mas representaria um povo. E isso aconteceu, como nós já vimos aqui, pois posterior ao seu filho Isaac, que teve o seu filho Jacó, que teve 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel, e que se formou numa grande nação, a nação de Israel, como nós sabemos, que é a referência na história bíblica, porque é o povo escolhido por Deus, o povo de Israel. E não era um simples povo escolhido assim: olha, esse povo aqui tem tantos milhares ou milhões de pessoas, vou escolher. Não, ele escolheu um homem, Adão, e prometeu a ele: a sua descendência, né, será o meu povo. Eu farei de tu, né, uma grande nação. E assim foi feito. Mas diante de tudo isso, entrou Moisés, sendo usado para poder resgatar esse povo lá do Egito, porque eles estavam em escravidão há muitos anos, e Deus queria dar uma terra para eles viverem, uma terra própria, para que eles pudessem ser uma nação independente, não uma nação escrava, debaixo do imperialismo. Então Deus levantou Moisés, todos nós sabemos a história. E depois nós ainda falamos aqui sobre a organização que esse povo precisava ter, em governo, né, em autoridade espiritual. Então foi Deus instituindo o governo humano através da monarquia. Foi quando representamos a monarquia através do rei Davi, e falamos muito sobre ele. Ele era um representante, mas tivemos muitos reis, centenas de reis de Israel no passado tempo. E falamos também porque nesse momento o rei tratava das coisas humanas, só que precisava ter um representante do próprio Deus na terra, para que ele pudesse ter um contato, não aquele que ele queria ter, né, total, pleno, próximo, mas que tivesse um contato terceirizado, vamos dizer assim, para com o homem, para não perder o contato com o homem. Mas a vontade de Deus desde o início era que houvesse um contato direto, mas não foi possível, porque o homem pecou e falhou e teve que ser tratado dessa forma. Mas nasceu então o ofício do profeta, homens que Deus levantou e que durante toda a história foram sendo levantados um atrás do outro, e muitos, e que representavam a Deus no contato com o povo. Então esses profetas falavam: olha, assim diz o Senhor. E muitas vezes o próprio povo também ia falar com o profeta, para o profeta falar: profeta, fala com Deus sobre isso e aquilo. E assim foi. Então isso é o que aconteceu durante toda a história do Velho Testamento, principalmente. Amém, gente? Amém. Tá. Então, vendo todos esses pactos, essas relações de Deus com o homem no passado da história, muitos
coisas maravilosas aconteceram, muito sobrenaturais e tudo, mas ainda assim, o que era mais importante ao homem não tinha acontecido ainda. O homem continuava longe de Deus, afastado de Deus, distante do paraíso. Nenhuma dessas épocas, esses pactos, trouxe o homem de volta à presença de Deus. Porque nada daquilo que foi colocado, apesar que serviu para organizar, para manter as pessoas com uma certa identidade para com Deus, principalmente com o povo de Israel. Amém, gente? Estão entendendo? Deus ainda estava distante do homem. Então, Deus queria que o homem se aproximasse mais dele. Deus queria uma reconciliação com o homem. E não era culpa dele essa separação, porque quem pecou foi o homem, não foi ele. Mas mesmo assim, Deus não desistiu. O amor dele era muito grande pela humanidade, por aquilo que ele criou. Então ele tinha um plano para ser um plano interventor, porque ele não podia esperar que o homem se tornasse alguém perfeito. No passar do tempo, Deus não podia esperar isso. Deus sabia que não era possível que o homem viesse a mudar por conta própria, de se tornar perfeito da noite para o dia, passar a ser obediente, correto, né? Não tinha como. Então Deus teve que arquitetar um plano para salvar a humanidade, para trazer a humanidade para próximo de si de novo. E esse plano não poderia depender de quem? Do homem. Amém, gente? O que o homem poderia fazer para que isso viesse a acontecer? Para que fosse justo que isso acontecesse? Nada, o homem não tinha condições, não tinha capacidade para isso. Assim como não tem até hoje. O homem não tem capacidade de poder se reconciliar com Deus, porque o homem é pecador e se mantém pecador. E nós já teremos um versículo aqui que diz que todos pecaram. Eu não li umas 2, 3 vezes para vocês, e aquele versículo, depois nós vamos voltar nele. Todos pecaram. O que é todos? Existe exceção nesse caso, mas toda regra tem exceção. Existe exceção nesse caso? Não. Nesse caso, não funciona essa regra. Ou seja, não há exceção para essa regra. Amém? Porque no geral a gente tem esse ditado, né? Toda regra tem a sua exceção, mas nesse caso não. Não existiu homem algum na terra que pudesse ser uma exceção. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas Moisés, não, Moisés pecou. Mas Abraão pecou. Mas os profetas, todos pecaram. Mas os reis, todos pecaram. Os sacerdotes que iam até o templo, entravam no lugar santíssimo, todos pecaram. Amém, gente? Amém. Então não houve ninguém na face da terra, não existiu um homem sequer que não pecou. Porque nós já pecamos nos próprios pensamentos. É impossível. Só não tem pecado criança enquanto está na sua inocência. Mas tem uma certa idade que deixa de ser inocente, porque ela já tem capacidade de saber o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Amém? Amém? Essa era a situação da humanidade e perdurou por todo esse período de tempo. Passou-se os anos, praticamente 4.000 anos pelo menos de contagem lá de Moisés, aproximadamente, mas foi muito mais. Todas as gerações que vieram passaram por essa situação, e sofreram, e foi difícil a vida, como para nós também é. Mas não era o que Deus queria, mas Deus queria reconciliar-se. Deus não abria mão disso, Ele só estava buscando a oportunidade no momento. Então, esse pacto novo que Deus quis fazer com o homem, de trazer o homem agora a uma reconciliação, algo diferente dos outros pactos, começa a acontecer.
pelo menos começa a ser anunciado. Alguém, porque todas as situações sempre tinham um representante, e nesse caso também teria que ter um representante, mas nenhum homem na face da terra existiu para isso. Então não podia ser nenhum homem, nenhum ser humano comum. Era necessário alguém que estivesse acima das condições humanas, da natureza humana. Amém, gente? Amém. Tá? Por melhor que fosse a pessoa, teve pessoas de ótima qualidade no passado. Quando dizem a Virgem Maria, a Santa Maria, né, Santíssima Maria, é uma aberração. Boa parte que foi católico, é uma aberração falar a Santa Maria. Não existiu ninguém santo. Maria teve Jesus, não teve? Depois ela teve um monte de filho. Você acha que ela foi santa? Ela teve a natureza humana como todos nós temos. Ela não foi pior do que nós, mas não melhor do que ninguém. Uma mulher devota a Deus, religiosa, com sua moralidade, um monte de coisa, mas ainda assim ela era pecadora como todo mundo é. Isso é importante de entender, gente. E assim as coisas foram até que Deus começou a agir no sentido de trazer um novo pacto, um plano, né, para a reconciliação dele com a humanidade. Isaías, profeta, né, nós falamos do pacto com os profetas, né? Deus falava através do profeta. Então Deus falou através de Isaías lá no passado, 2000 anos antes de Jesus, sei lá, tá? Ninguém imaginava o que ia acontecer 2000 anos para frente, lógico que vocês entendem isso. Isaías estava numa época e nem sabia o que ia acontecer. Ele estava vivendo o momento dele. Mas Deus faz ele falar isso aqui, ó. Isaías 7,14. Olha só. Deus faz Isaías lá atrás, né, falar o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Olha a plaquinha aí. A igreja tem vocês estão entendendo? 2000 anos antes de Jesus aparecer, ninguém nem tinha noção de como seria, quem viria, como é que seria, nada. Estão entendendo, gente? Deus usa o seu profeta, ele nem sabia do que ele estava falando, e faz ele falar essas palavras, que ficaram registradas nas escrituras. Ó, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá. Olha só, é uma previsão, né? Uma profecia, era o profeta. Então alguma coisa ia acontecer nesse sentido, nesse contexto. Virgem conceberá. O próprio Isaías deve ter falado: estou ficando louco, será que é Deus me falando comigo? Amém, gente? Amém. Vocês estão entendendo? Uma virgem vai ter um filho. Quando ele falou, ele não sabia do que estava falando, ele não tinha essa noção, não sabia o que ia acontecer lá na frente. Ele foi usado apenas para trazer essa revelação, essa palavra, essa profecia. Ele deve ter ficado meio... Eu estou ficando louco, uma virgem vai conceber? Onde se viu isso? Onde já se viu uma coisa dessa? A não ser que ela deixe de ser virgem, lógico. Mas se ela continuar virgem, mas ele falou, não falou? Porque Deus iria cumprir o que colocou na boca do profeta. Não é o profeta que cumpre, é Deus que cumpre o que ele falou através do profeta. Nós somos apenas instrumento. E dará à luz um filho, virgem. Olha que loucura. Isaías, imagina como que Isaías, quando foi falar para as pessoas isso, ele deve ter ficado até sem jeito, né? Constrangido. E não pode provar nada, porque na época dele não aconteceu nada. Ele morreu sem essa situação ser revelada, explicada, esse mistério. E o seu nome, Emanuel. Emanuel representa a frase: Deus conosco. Entendeu? Então,
ele teria um nome, não exatamente um nome de identidade, mas um nome que representaria Deus do céu, né? O Deus do céu, aonde? Conosco aqui na terra. Glória a Deus. Todo mundo ficou, mas como que pode isso, né? Todos que estão na terra são homens, seres humanos, mas Deus aqui, que como que pode? Até então ninguém nunca tinha visto Deus aqui, viu Deus agir, viu a voz de Deus, mas sempre é como que uma voz, como que no além, né? Sem presença física, ou falando no coração, na mente, no sonho, na visão, mas nunca Deus presente. Sim, os anjos até visitaram os homens, sim, mas ainda não eram Deus, eram apenas mensageiros de Deus, né? Anjos quer dizer mensageiros. Amém, gente? Não vai ficando bom, o tempo vai passando. Tá. Aí Deus usa Isaías em outra circunstância, em outro momento, para falar mais uma coisa. Isaías 9, versículo 6. Está usando o profeta para falar. Isso é importantíssimo. Quem entender isso aqui, vira crente de verdade. Aí não desvia mais, aí vira um convertido mesmo. Quando entender tudo como é uma realidade tão, né, assim, explícita, as escrituras nos traz para um negócio tremendo. Ó, olha bem, mesma época de Isaías, entenderam, né? 2, 3 mil anos antes, olha o que Deus faz Isaías falar e escrever. Coitado de Isaías, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, quer dizer, o poder, estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Muita gente pensa que essas palavras foram faladas no dia que Jesus estava lá nascendo. Sabia? Se a pessoa fala de conhecimento da Bíblia, pensou que essas palavras, todo mundo conhece isso aí, né? Você pega lá frases bíblicas do Natal, está lá, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, mas todo mundo pensa que foi falado por alguém quando Jesus estava nascendo. Ou talvez quando Jesus estava no ventre de Maria. Não, gente, foi falado 2, 3, 4 mil anos antes. Quem falou nem sabia do que estava falando, achou que estava ficando louco. O que eu estou falando? Que absurdo é esse? Porque Deus estava usando ele para falar. Maravilhoso, porque ele faria maravilhas. Conselheiro, porque ele ia aconselhar o homem a viver na sua presença. Os seus ensinamentos, os seus conselhos, com as suas orientações. Deus forte. Bem, quem seria essa pessoa? Um homem comum? Seria o próprio Deus. Ele mesmo está aqui, expondo a sua qualidade de Deus forte. Deus e forte. Então ele seria o próprio Deus. Pai da eternidade. Quer dizer, ele é eterno, né? Ele não é mortal como nós. Essa pessoa seria uma pessoa que vive para sempre. Diferente da capacidade humana, a partir do jardim do Éden, porque fica a polêmica, baseado no que estava escrito, baseado que no paraíso havia a árvore da vida, e quem comesse dela, que não era proibida, poderia viver eternamente. Mas isso foi tirado, esse direito do homem. Mas tinha alguém que viria, que não era pecador, e que continuava com esse direito de ser eterno. Então é ele, Pai da eternidade e Príncipe da paz, porque ele traria o quê? Aquilo que mais falta nas relações humanas: paz entre todos os povos, né? Jesus iria trazer paz entre os povos, pelo menos para aqueles que seguissem a ele, né? Tudo tem a condição das pessoas seguirem a ele, mas a questão é, antes que ele viesse, não existia opção nenhuma. Mesmo quem queria paz, não tinha a quem recorrer pela paz. Mas a partir da vinda de Jesus, todo aquele que quiser ter paz, já pode ter paz.
Porque já existe alguém a quem nós podemos recorrer para viver em paz. Aleluia. Glória a Deus. Então você viu que foi falado aí desse menino que iria nascer muito tempo depois. Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. Vamos lá. Olha só. Esse aqui já não é de Isaías, viu? É outro profeta que eu não tenho certeza, mas ele nem sequer conheceu Isaías. Ele veio em outra época. Olha o que ele fala: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Bem, Belém seria a cidade, né, que existia lá no Oriente Médio, aonde de lá nasceu quem? Jesus não nasceu em Belém? Então, milhares de anos antes, um profeta vai falar dessa cidadezinha pequena, e ele ainda diz, pequena entre tantas milhares de cidades que havia em Judá. Acertou na mosca, né? Ele podia falar: deixa eu escolher uma aqui, eu vou escrever como se fosse uma profecia, então vou escolher uma das cidades. Entre milhares ele escolher e acertar? Ou foi Deus que fez ele falar que era Belém? Foi Deus que falou, que fez ele falar que era Belém, porque Deus já tinha escolhido Belém para o lugar de Jesus nascer. E nem era ali onde ele vivia. Ele teve que sair fugindo para lá, né? Como nós sabemos a história, e nasceu lá em Belém, porque Deus determinou milhares de anos antes que seria em Belém. Amém? Mais uma revelação de Deus, de alguém que, o mais importante de qual, podia se falar de governador de Israel, podia ser um rei qualquer e tal, só que lá no final diz o quê? De ti me sairá o que governará Israel, quer dizer, que vai nascer aquele que governaria Israel. Mas não podia falar, pode ser um rei qualquer, né, como foi Davi e tantos outros, só que e cujas saídas são desde os tempos antigos. Quer dizer, ele já existia, né? Essa é a forma de expressar, que ele já existia dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Jesus já existia, mas não aqui na vida humana, na vida eterna, na eternidade. Dos tempos antigos, quer dizer, ele existiu antes da humanidade. Jesus já existiu, já existia antes da humanidade. Ele simplesmente só mudou por um tempo ele mudou de casa. Ele saiu lá do céu e veio para a terra para passar um tempinho aqui com a gente, fazer uma visita de 33 anos. Amém? Esse é o Jesus que nós pregamos, gente, que já existia, que encarnou, né, num corpo, que se submeteu àquilo de passar por um processo de gestação numa mulher, para nascer como uma criança, para passar todo um processo, sendo que ele já era existente. Ele já estava com o Pai, ele já estava à direita do Pai, mas ele teve que fazer uma visitinha aqui na terra para nos ajudar, nos socorrer. Zacarias 9:9. Zacarias, então outro profeta, hein? Para não ficar só na Isaías. Isaías é o profeta messiânico que a gente considera, é aquele que mais trouxe revelações da vida de Cristo. Tá? Se você não sabia, você vai aprender. A gente vai fazer teologia, você vai aprender isso. Isaías é o profeta messiânico, mas tem vários outros profetas que viveram em épocas diferentes, e cada um trouxe alguma coisa. Aí vem Zacarias, aí ele diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. Amém, gente? Deus fez questão de usar um profeta milhares de anos antes para dizer que Jesus entraria em Jerusalém de cima de uma jumentinha. Um jumentinho? Jumentinho, né? Sei lá. Não importa. Se é macho ou fêmea, não interessa. É jumento. Amém, gente? Amém. Olha que detalhe. Para que isso, né? A gente podia falar, esteira. Que detalhe significante. Não! Como que Jesus entrou em Jerusalém? Ensinando um jumentinho. Aí saiu aquelas frases, né? As pessoas falam, Hosana nas alturas, glória, né? Aquela coisa.
palavras eram de adoração a ele, mas ele fez questão de entrar como um simples, uma pessoa simples, humilde, pobre, mas com grande poder. Por isso ficou registrado na Bíblia Sagrada esse momento. Jesus não entrar num carro importado aí, sei lá, mas sim em cima de um jumentinho. E lá, o profeta Zacarias, também usado por Deus, trouxe a revelação daquilo que aconteceria milhares de anos depois, mostrando que Deus já estava dando sinais do cumprimento dessa promessa, desse compromisso que ele assumiu com o homem de resgatar o homem, o plano que ele queria usar para reconciliar-se com o homem, sabendo que não tinha como fazer diretamente, porque o homem continuava em seus pecados, não havia ninguém que pudesse se reconciliar por mérito, e não existe, ninguém consegue se reconciliar com Deus por mérito nenhum, nem mesmo os apóstolos, Pedro, João, todos estavam na mesma situação, tiveram participação na história, nos contextos, mas não tinham esse poder, porque eles eram pecadores. Os mais próximos dele pecou até na hora da morte dele. Foi falado aqui, não foi? Pedro não negou Jesus, Judas não traiu, vendeu ele por moedas de prata, outros se distanciaram, e eram os mais próximos dele, para a gente ver como todos somos pecadores. Então Jesus estava vindo, e nas palavras nós já observamos que está sempre essa ideia de salvar, de resgatar, de trazer de volta, de recolher. Salvar do quê? E a pergunta, mas salvar do quê? Ele veio salvar, mas salvar do quê? A gente pensa em salvação humana quando alguém está correndo risco de vida, alguma situação, alguém vem e ajuda a pessoa a não acontecer um acidente, uma morte, qualquer coisa desse tipo. Mas aqui era uma salvação completa, a verdadeira salvação. Então, ele veio para salvar o homem da condenação que estava sobre o homem por meio do pecado. Nós falamos aqui no início, Adão saiu do jardim do Éden debaixo de um decreto de condenação. Estava determinado a Adão viver debaixo de condenação, porque ele cometeu um crime grave, porque ele tinha tudo do bom e do melhor, nada lhe faltava, não tinha do que reclamar, nem doença, nem dor, nem fome, nada, mas ele desobedeceu a Deus. Parece que às vezes a gente trata a desobediência uma coisa tão assim, desobedeceu, está tudo certo, mas não tem problema não, deixa para lá. Será? Não foi o caso de Adão. Se ele pudesse estar aqui e nos dar viesse aqui nos dar um testemunho, Adão, chamado Adão, vem dar um testemunho para a igreja, Ministério Essência da Graça, aqui para explicar, e aí, como é que foi lá? Você desobedeceu lá, uma desobediênciazinha lá, você se deu mal? Ele vai dizer que o negócio ficou difícil. Amém, gente? Jesus veio para isso, para nos resgatar do pecado. Isaías 53, que a Bianca já tinha lido aqui, mas nós vamos ter que trabalhar um pouquinho nisso. Isaías 53 é o texto, a passagem bíblica que deixa a mais importante, que deixa bem claro tudo isso que nós estamos falando aqui, para que ninguém tenha mais dúvida. Isaías 53, voltando ao profeta messiânico Isaías, olha só o que ele trouxe.
Mesma coisa, lá ela tem poder, né? E vai, ele um dia inspirado, começa a falar e escrever essas palavras. Aí ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza. Então olha bem a identidade de Jesus, hein? Olha como ele traz Jesus aqui explicitamente para todos nós, sem falar o nome, sem dizer a época, sem falar que ele era filho de José e de Maria, e aqui nesse caso sem falar que era filho de uma virgem, apesar que ele já tinha dito. Olha o que ele fala: não tinha beleza nem formosura. Então muitos que querem criar uma imagem de Jesus, né? Um homem, um corpo atlético, né? Bonitão, olhos azuis, não sei o que lá, não é isso? Ó, não tinha beleza nem formosura, a Bíblia diz, fisicamente falando. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. A gente quer só coisa bonita, né? O que atrai nossos olhos? Só o que é bonito. O feio não quer nem saber. Às vezes a gente não quer se preocupar com o que traz por trás da fachada do feio e da fachada do bonito. Às vezes por trás da fachada do feio está as coisas mais lindas que a gente vai conseguir. E de trás da fachada do bonito está as piores coisas que a gente pode imaginar. Por isso que a Bíblia diz que o anjo, Satanás muitas vezes via como um anjo de luz. Imagina só, né? Ele era realmente bonito lá no céu. Então ele pode vir com essa aparência, mas por dentro ele era maldoso, ele era rebelde, conspirador, e veio, sabe para quê? Matar, roubar e destruir. Mas esse aqui, feio, parece até que ele era baixinho e tal, não era grande coisa. Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Era desprezado. Olha só tudo que ele passou, hein? Ninguém reconheceu ele como Salvador, né? Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Olha só. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Isso aconteceu, sabe quando? Na crucificação dele. Assistiu o filme lá, Paixão de Cristo? Aí você vai entender lá. Ele era tudo isso sofrendo. E que as pessoas faziam de conta que ele não conhece esse homem, estou fora. Continuando. Olha só, essa é talvez a frase mais importante. Para mim e para você, a frase mais importante, hein? Guarda bem. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aplauda o Senhor, irmão. Ele tomou de nós as enfermidades, as dores, e é o que ele tem feito. Muitas vezes nós somos protegidos, guardados de tanto sofrimento maior do que a gente passa. Nessa vida nós não vamos deixar de sofrer, mas poderíamos sofrer muito mais. E eu tenho certeza que esse é o testemunho de todo crente. Quando ele se converte, quando ele se entrega a sua vida para Jesus, a vida dele muda. Glória a Deus. Se o sofrimento dele era tal, diminui muito. Glória a Deus. Aleluia. Porque muito do sofrimento que ele ia carregar na vida dele, Jesus tomou para ele. Glória a Deus. Lá na cruz do Calvário. Aliviou. Aleluia. Aliviou. Eu sou testemunha viva disso. Mas de mim, se eu não entregasse a vida para Jesus, o que seria de mim? Continuando. Mas ele foi ferido. Olha só, agora essa é mais importante ainda. Nós estamos falando do dia da cruz. Nós estamos falando na hora do sacrifício. Olha o que ele diz. Mas ele foi ferido
pelas lanças, pela coroa de espinhos. Foi ou não foi? Foi. Carregando aquela cruz sem poder. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa do nosso pecado. E por causa das nossas iniquidades. Olha só essa frase, preste bem atenção. O castigo. O que é castigo? O que é castigo? Punição, pena, da qual quem está decretado a cumprir vai ter que cumprir. Não tem para onde correr. Ó, o castigo que era nosso, que nós tínhamos que pagar, sofrer, que nos traz a paz, estava sobre ele. Aleluia, Deus. Dá para entender? Eu precisava ser castigado. Mas o que aconteceu? Inverteu tudo. O castigo que eu tinha que sofrer virou o quê? Paz. Olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tomou para ele o castigo que era nosso. Ele tomou para ele a punição que era para nós. Tirou esse jugo sobre nós. Então o castigo do pecado, a condenação que existia lá dentro do Jardim do Éden, estava começando a ser removida em cima do homem, a partir de Jesus. Continuando. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Seguindo. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, né? Porque ele foi levado ao matadouro até a morte. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Ficou quieto. Por que ele estava quieto? Porque ele não reagiu. Ele tinha poder para chamar os anjos e acabar com todo mundo ali. Mas era necessário que ele cumprisse. Ai de nós se Jesus não cumprisse aquela missão. Nós continuaríamos até hoje debaixo de condenação por causa do pecado. Continuando. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Ele foi o que quando ele foi tirado da terra? Porque ele foi morto, né? Tirado da terra dos viventes porque ele parou de viver. Seguiram e puseram sua sepultura. Aqui fala até, ó, aqui é mais uma revelação, né? Puseram sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte. Ele não foi lá colocado numa sepultura de rico. Mas pulando aí, esse é o texto que mais explica o que nós temos falado dentro da igreja, a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem simples do Evangelho. Eu sou pecador, estou sob condenação, não consigo mudar isso. Alguém tem que pagar por ele, para que eu não tenha mais essa condenação sobre mim. Continuando. Jesus fez a expiação dos nossos pecados. João 3,16 diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, para que qualquer pessoa, aí vem a situação do homem, né? Porque tem muita gente que não crê, aí não serve, aí esse plano não vai resolver o problema de quem não crê. Para que todo aquele que crê não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Aplauda o Senhor. Está querendo ir para o inferno? Está querendo ir para o inferno? Está querendo ir para o céu? Através do sacrifício dele, nós podemos ir para o céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Está vendo? Ele cumpriu uma expiação. O que é expiação? É pagar por alguma coisa. Pagar uma dívida. Fazer um sacrifício de uma dívida que está sendo cobrada. Certo? Nós tínhamos uma aqui. O que nós tínhamos desde o começo? Nós tínhamos uma dívida por causa dos nossos pecados. Nós somos devedores sempre, mas Ele pagou a nossa dívida. Aleluia. Uma vez pago, não deu mais. Agora eu estou em dia, não deu mais. Ele também fez a remissão dos nossos pecados. Ou seja, nos perdoou dos nossos pecados. Aleluia. Volta a Ele. Primeiro ele tinha que pagar. Ele pagou o preço. Agora que eu paguei, eu perdoo quem eu quiser. Amém, gente? Se ele não tivesse pago, como é que ele ia falar? Não, vou perdoar isso aqui. Não, você não pagou por eles. Eles estão presos aqui, eles estão em dívida. Mas ele pagou primeiro. Aleluia. Uma vez paga, agora é o direito dele de escolher, de perdoar quem ele quiser. Ele alcançou na cruz esse poder de perdoar. Que nem ele podia perdoar o pecador por perdoar. Ele alcançou na cruz esse poder, esse direito. Ele falou: não, eu perdoo esse, eu perdoo aquele, eu perdoo esse, eu perdoo aquele. Então ele, além de fazer a expiação, o pagamento, ele nos fez a remissão, o perdão de nossos pecados. Mas de todo mundo, todo mundo. Mas funciona para todo mundo? Não, não funciona para todo mundo. Entendeu, gente, ou não? Estou deixando você confuso. Ele pagou o pecado de todo mundo? Pagou o pecado de todo mundo. Ele tem direito de perdoar todo mundo? Tem direito de perdoar todo mundo. Mas todo mundo pode usar esse direito? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo... Para quem? Para todos, está escrito? Para toda a humanidade. Para que todo aquele, individualmente, que nele crê, não pereça, não morra, não vá para o inferno, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Miqueias 7,19 diz assim: olha só sobre os pecados, viu? Para onde foi parar esses pecados? E agora? Se ele perdoou, né? Então onde foi? Ele removeu o pecado. Onde foi parar esse pecado? Está escondido debaixo do tapete? Vamos ver. Miqueias 7,19. Leia aí, igreja, vamos lá. Tu chegarás às nossas iniquidades, e tu lançarás todos os teus pecados na profundeza do mar. Aplauda o Senhor! Ninguém vai conseguir lá no fundo do mar trazer de volta as acusações que tinha contra você. Acabou! Você está livre! Foi tirada as algemas! Foi aberta a porta das grades! Pode entrar na sua liberdade diante do Pai Deus, através de Jesus Cristo. Aplauda mesmo, aplauda! Escute! Confie! Por último, ele fez a expiação, pagamento, remissão, perdão. Mas e aí? Falta mais uma coisa. Ele fez também a redenção. Sabe qual é a redenção? O direito à salvação. Ele pagou o preço, Ele nos perdoou e agora nos dá o direito de ir para o céu novamente. Se reconciliar com o Pai e ter o direito de entrar pelas portas da eternidade.
Mas ainda assim eu sei que não é o melhor que Deus tem para mim. Mas ficou mais fácil de viver aqui nessa terra, nessa passagem que eu tenho. Mas o melhor está reservado no porvir. Aleluia. Glória a Deus. Se o crente entendesse isso, se ele tivesse a experiência de uma vez no céu, como tem muitos irmãos, ele tivesse experiência desse tipo, de ser arrebatado, ele jamais teria medo da morte. Jamais. Se ele fosse fazer uma visitinha do lado dela, ele falou: eu quero ir hoje. É o testemunho que fala, viu, gente? Procura testemunho de pessoas que tiveram essa oportunidade lá no céu, de ver algumas coisas. Todos dizem assim: olha, é tão maravilhoso lá, é tão gostoso, que eu não queria voltar. Olha, eu olhei lá no hospital, eu vi meu corpo numa cama, estava num coma profundo, e eu me vendo lá, e eu vi a minha esposa, e eu via meus filhos chorando. Vários testemunhos assim, eu estou falando de um principalmente, que é o que eu sei, que eu dei tempo para me converter. Ele olhava lá do céu, uma visão, mas ele falava: olha, me perdoa, minha querida esposa, meus filhos, eu não quero voltar para lá. Parece ruim ouvir isso daqui na terra, mas ele era tão bom. Ele fala: é tão maravilhoso que você não consegue. Entendeu, gente? De tão maravilhoso que é, nós estamos falando do céu. Não estou falando do lugar que nós não sabemos o que é o céu. Nós também não sabemos o que é o inferno, viu? Tem muita gente que fala: o inferno é aqui mesmo, porque é a vida de sofrimento. Mas o inferno é muito pior, viu? Fique pensando você que é assim mesmo, aqui já é o inferno. Não, esquece. Se fosse assim, estava bom. Então não pense dessa forma, e nem se conforme com essa vida aqui na terra, que é uma vida miserável. Pastor, miserável. Tem um versículo que diz assim: ó, se esperamos em Cristo só nessa vida, a maioria dos crentes estão esperando em Cristo só nessa vida. Ninguém está pensando em comprar salvação. Não, eu quero comprar casa, quero casar, quero comprar isso, quero desenvolver, quero melhorar, quero virar pastor, quero cuidar, virar pastor, não tem problema. Amém, gente? Nós ficamos esperando em Cristo só nessa vida, né? Olha que está dito, olha como é que é a frase. É que eu não lembro agora o versículo, mas eu posso ver depois. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, ele fala: nós somos, procura na internet, é melhor, né? Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É sério, gente? Vai por lá, tem que provar, né? Se nós estamos aqui esperando em Cristo, né? As bênçãos do Senhor, bem, tá certo, tá certo. Mas se nós ficarmos resumidos apenas em expectativa de ser abençoado na terra, nós somos abençoados, sim. Mas ainda assim, nós somos considerados miseráveis. Será que eu falei certo? Vamos lá, todo mundo. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Lá é tão maravilhoso que o melhor momento da nossa vida aqui na terra não é nada. Entendeu? Lá é tão bom que o momento aqui na terra de maior felicidade que nós viemos a ter, ainda assim não é nada se comparando Aleluia. ao que tem lá. Aleluia. Quem quer ir para o céu aqui? Glória a Deus. Hoje ainda não? Glória a Deus. Hoje? Não, eu tenho. Eu quero. Eu vou ministrar assim para ser domingo. Não posso. Você não quer ministrar assim? Eu não quero ir agora. Gente, ninguém vai ficar preocupado aqui, né? Porque nós falamos que
vida eterna, com morte, tudo. Não quer dizer que nós vamos amanhã, para com isso. É só para a gente ter essa consciência. Que você viva 50, 60 anos para frente, 70, sei lá, 80, mas com essa visão. É isso que Jesus quer. Ele não quer te levar agora. Você tem muito que trabalhar aqui para o reino de Deus. Você tem muito que fazer aqui. Mas viva com essa visão. Sabe aquela coisa? Você vai estar muito feliz todo dia. Glória a Deus.